Conforme eu venho falando sobre a operação do mal, a operação das trevas no mundo. E hoje eu vou me referir à operação das trevas, à interferência da operação das trevas no mundo político, no mundo dos governos, na governância do mundo. A Bíblia diz que os acontecimentos, que a política estará presente e atuante nos acontecimentos escatológicos dos últimos dias. Ela faz parte dos acontecimentos que terão curso a partir do desfecho final que nós cristãos acreditamos, nós cristãos evangélicos, acreditamos que começará com o arrebatamento da igreja. Algumas pessoas não creem, mas eu creio e muitas outras creem. Antes de entrar no assunto propriamente, eu quero lhe convidar a dar o like, não esqueça, e também assinar o canal para que nós possamos continuar pregando a palavra às pessoas distantes, levando as palavras e informações bíblicas e cristãs muito importantes sobre as profecias dos últimos dias. Então não esqueça, dê o like, assine o canal se ainda não é inscrito e toque também no sininho para você ser notificado todas as vezes que uma nova mensagem for colocada, for postada. Agora vamos então à interferência do reino das trevas no mundo político. No mundo político é bíblico e está se cumprindo cada dia que passa. Mas eu me refiro aos últimos dias. Aos últimos dias, a atuação maligna será bem mais intensa. Bom, a palavra política ela vem do grego e significa politiquer. Politiquer. E essa palavra politiquer, ela vem da junção de duas palavras importantes. Polis, que significa cidade ou estado, e também tikos, formando a palavra política. E a palavra tikos tem a ver com o governo para o bem-estar dos cidadãos de uma cidade ou do estado. Então, aí está a origem. Não existe mal na origem da palavra política. Agora, se consultarmos qualquer dicionário em português, nós vamos ver que política significa a arte de governar, a arte de administrar, a arte de liderar. Também não existe mal nisso. Não existe nenhuma malignidade nisso. É a arte, quem tem a sabedoria de liderar, de governar, de organizar, de articular, não tem nada mal nisso. Alguém diz que a política é de Deus, mas o diabo tomou conta dela. Eu penso diferente, aliás, eu tenho bases da palavra de Deus para pensar diferente. A política, na verdade, ela é dos homens, ela vem dos homens, a palavra nós vemos, a origem da palavra política, nós vemos isso. Mas o governo vem de Deus. Quanto à forma de governar, é dos homens. E se o homem governa mal, é problema do homem, não é problema de Deus, é problema do homem, porque é uma delegação que Deus fez ao homem. O homem tem o direito de governar e portanto, Deus não é responsável pelos maus governos. Ele é responsável, ele é o autor do poder de governar. Isto sim, isto nós sabemos. Agora, nós vemos que a política, se nós formos hoje olhar a popularidade ou
o prisma popular, o que é política, o conceito de política, o sinônimo da palavra política significa disputa pelo poder, rivalidade, falsidade, tramóias, todo tipo de coisas erradas e traições, e o que não presta pode ser hoje atribuído à política. Por quê? Deve-se isso a quem? A origem da palavra política, ela não se originou para este destino, para essa finalidade. Ela se originou para o bem, muito bem. Então, por que que ela se degenerou? Por que que hoje a política é alguma coisa ruim, mas apesar de ruim, muita gente se ocupa com ela, muita gente quer estar nela, muita gente quer participar dela. Por quê? Na verdade, o homem é culpado dela ter se degenerado, o homem é culpado do que está acontecendo. Olha, o homem é culpado, mas ele não é culpado sozinho. Existe alguém por detrás que tem interesse na política. Veja que lá na origem da palavra política está o bem-estar, governar para o bem-estar dos cidadãos ou do povo. Então, a palavra política não vem de uma ação errada, mas correta. E por que ela se degenerou? Porque o diabo tem interesse. Ele tem interesse que a política se degenere, porque o diabo não tem prazer no bem-estar do homem, da humanidade. Ele quer ver a humanidade sofrida. E por isso ele se apodera, ele se prevalece das ambições e da ganância do homem, a ganância pelo poder, a ganância por se manter no poder, a ganância de domínio que existe nos homens, para que ele possa degenerar, para que ele possa desclassificar a política e assim ela se tornar alguma coisa reprovável pelas pessoas. Isto é a ação do inimigo e nós vemos em cada momento que passa isto acontecer com mais frequência, com muito maior intensidade. E por quê? Porque o diabo está trabalhando, ele sabe que a política é o instrumento dos últimos tempos e ela precipitará os acontecimentos dos últimos tempos, ela estará presente. Então existe a interferência maligna nos governos. A maior parte das pessoas que são elevadas ao governo, elas são bem intencionadas, elas vão com boas intenções, mas elas são vencidas pelas suas ambições, pela sua ganância e pela ganância de muita gente que se agrupa a ela, que de alguma maneira se junta a quem governa. E o jogo de interesses sacrifica os interesses pelo povo, sacrifica os interesses comuns, os interesses populares, os interesses da população, contrariando totalmente a palavra política, que diz que ela é para o bem, é para governar para o bem dos cidadãos e do próprio Estado. Assim sendo, meu amigo, minha amiga que me ouve, que me assiste, que me vê, a política não é o mal em si, mas os homens, eles colocaram a política numa situação ridícula até, e por trás disso existe uma ação maligna, uma ação diabólica para que as pessoas sofram. Porque toda vez que a corrupção ela prevalece,
o povo sofre. Toda vez que o governante toma decisões esdrúxulas, decisões ruins para o povo paga. E o diabo ri disso. Ele quer que o povo sofra, ele quer que o povo tenha sofrimento, que o povo tenha mal-estar. E isso nós estamos vendo. Estamos vendo no mundo. Estamos vendo no mundo. Diante dessa situação, aí existe um anseio nas pessoas para que apareça um homem, apareça um salvador da pátria. Em vez em quando aparece alguém e engana o povo. Ora, nós sabemos que esse salvador da pátria, que na verdade, que é de fato e verdadeiro, é o Senhor Jesus Cristo, e isso só vai acontecer com a sua volta e o seu reino milenar. Mas antes dele surgirá um intruso chamado Anticristo. Ele receberá, ele terá o apoio do povo que está sedento, que está faminto, que está desejoso de que um governante venha ao mundo para resolver os problemas. E ele vai surgir assim. A Bíblia, quando fala deste personagem, diz que ele virá num cavalo branco, ou seja, como sendo um príncipe de paz e de vitória, mas durará pouco a sua paz, porque ele é o anticristo, é a expressão do mal que vem sobre este mundo. Portanto, nós precisamos acreditar que quando vemos a política, os governos se degenerando, os governos perdendo autoridade, sabemos que por detrás deles há um poder satânico, diabólico, que atua no mundo da política. E por que, alguém pergunta, por que Deus permite isso? Porque esse é o reino dos homens. Esse é o reino dos homens, a política é dos homens. O governo é de Deus. Deus está olhando, vem de Deus, mas não é Deus que governa o homem, aliás, que governa o mundo. Ele vai governar, mas no momento ele não está governando. Portanto, precisamos desta conscientização, precisamos disso. Muitas pessoas estão achando que esse ou aquele, aquela forma, aquela ideologia, aquele pensamento, aquela forma da pessoa agir ou pensar, isso vai resolver. E não vai, meu amigo, não vai. Não vai, porque nós sabemos que este mundo só vai ser governado com justiça quando Cristo vier e estabelecer o seu reino na terra. Mas saibam que a atuação das trevas, do mal, comandada e dirigida por Satanás, atua no mundo com muita intensidade e cada vez mais à proporção que os tempos se aproximam. Esta palavra fica com você. Esta palavra é para seu governo, para que você tenha informações. Passe essa palavra a outras pessoas. Comente esse vídeo e faça sugestões e perguntas e também compartilhe com os seus amigos para que outras pessoas vejam. Muito obrigado por este momento. Nós voltaremos ainda falando sobre a atuação das trevas no mundo nesses últimos dias. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo.